Ninguém no Brasil pode falar com tanta propriedade sobre a bagunça do PSL como o Livres. Você deve conhecer a nossa história com o partido, mas não é por isso que esse assunto é importante hoje. Eu sou Mano Ferreira, esse é o Livres Notícia desta sexta-feira, 18 de outubro, e hoje eu vou ter a companhia de Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Como você acompanhou ao longo desta semana, de segunda a sexta-feira, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Partidos são instituições muito importantes em qualquer democracia saudável. Só que hoje, no Brasil, é bem difícil achar alguém que confie plenamente e se sinta representado pelos partidos. Isso é muito perigoso. A bagunça completa do PSL, que hoje ganha as páginas de todos os jornais, é só a expressão mais caricatural de um problema muito maior. Uma das partes mais curiosas dessa briga que aconteceu de modo explícito nessa semana foram as seguidas mudanças que o PSL promoveu em uma mesma tarde e por dias na liderança do partido na Câmara. O cientista político Matheus Leone é associado do Livres, trabalha no Congresso e vai explicar para a gente essa confusão. Matheus, por que essa briga toda pela liderança do PSL? O PSL virou um motivo de chacota dentre os partidos na Câmara dos Deputados. É um partido que sequer precisa de oposição. A própria oposição não tem o que fazer diante do caos que se instalou dentro do partido do presidente da República. Um segundo efeito claro é que nota-se que o presidente da República perdeu completamente o controle sobre o seu próprio partido. E quando o presidente da República não tem controle sobre o seu próprio partido, ele tampouco tem controle sobre o restante dos partidos políticos que eventualmente apoiam o governo. Quem está aqui comigo hoje no escritório do Livres em São Paulo é o nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Magno, seja muito bem-vindo ao Livres Notícia. Obrigado, mano. Esse tipo de briga que o Matheus descreveu podia ser evitada com algum tipo de governança nos partidos, né? O problema dos partidos políticos brasileiros é que, na ausência de qualquer mecanismo institucional, qualquer mecanismo de governança interna que evite os conflitos e que passe por uma discussão ou que haja, formas de mediação de conflito interno, o que acontece, na verdade, são caciques brigando com caciques. Então, quando há uma divergência interna, seja por indicação de uma candidatura, seja pela liderança, ou seja pela divisão do fundo partidário, como parece ser o caso, o que a gente vê é um teste de força entre os dois grandes caciques, ou 3 caciques, ou 4 caciques, como a gente tem visto nesse caso do PSL. Então a gente tem a ala do governo Bolsonaro e a ala que ali hoje é do delegado Valdir, mas ninguém sabe exatamente se é o delegado Valdir que lidera, né? Mas é a ala ali do Congresso Nacional, da ala do PSL no Congresso. Pois é, e como o Matheus falou, acaba tendo uns poderes concentrados que quem ganha por um tempo parece que leva tudo, né? Não tem um equilíbrio de poder. Pois é, o debate político, a disputa política, diferente da competição econômica, das trocas na economia, parece ser sempre um jogo de soma zero, né? Que alguém ganha um pouquinho de poder, necessariamente alguém perde poder. E quando a gente se trata de partidos nessa situação, é literalmente isso. Alguém ganha o dinheiro, alguém ganha a parcela do fundo partidário, outro vai perder a parcela do fundo partidário. Alguém viabiliza sua candidatura no estado X, significa que outro não viabilizará a sua candidatura no estado X. Então alguém ganha o espaço limitado na comissão, outro perde. Exatamente. O líder do partido só pode indicar alguém para presidir uma comissão. Então só pode ser um. Então há necessariamente essas disputas por espaço e a impossibilidade da transação de ganha-ganha, né? Uma transação em que todo mundo sai vencedor de alguma forma. Pois é. Ontem, o nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, passou o dia na Câmara dos Deputados e viveu lá o burburinho do corredor e a gente conversou com ele. Gontijo, aí nos corredores da Câmara tem alguém que consegue explicar a confusão que está acontecendo no PSL? Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui direto de Brasília
Pediram para gravar um vídeo tentando explicar a confusão do PSL. Bom, acho que ninguém consegue explicar a confusão do PSL. Eu passei por 6 reuniões hoje, a cada saída de reunião e entrada na próxima mudava o cenário todo. Uma hora é o delegado Valdir, outra hora tiram a Joyce da liderança, depois vaza o áudio de um, vaza o áudio do outro. O grande resumo da ópera é o seguinte: institucionalmente nunca se viu um partido de presidente tão fraturado, nunca se viu tão fragilizada a liderança de um governo, e isso aponta para um drama, né? Um drama de governabilidade, um drama de falta de respeito às instituições e um baixo nível gigantesco na disputa por espaço de poder partidário. Magno, o que significa concretamente para quem está assistindo o drama a que Gontijo se refere? Bom, para quem tá assistindo ou acompanhando os debates de forma superficial, parece até um pouco engraçado, né? Todo mundo brigando, uma novela, um né? xinga o outro, hoje é o Bivar, amanhã é o delegado, depois Joyce, é a Joyce. o Macho Man. Isso, mas a questão é que essas discussões, esses problemas podem ter consequências muito, muito graves. O Brasil, não é segredo, enfrenta uma crise econômica já há alguns anos, o desemprego se move muito lentamente, agora o desemprego começou a se recuperar, mas ainda muito lentamente. E nós temos por aí algumas reformas que ainda estão para ser votadas. Já a reforma da Previdência está terminando a sua tramitação em breve, mas já a reforma tributária, já a proposta de uma reforma administrativa, e o custo dessas reformas vai ficando cada vez maior, porque o governo, a exemplo do que acontece desde o início do mandato do Bolsonaro, não consegue organizar a sua base. Então, há uma dificuldade de coordenação com os deputados, há uma dificuldade de coordenação com o Congresso Nacional, há muitos vetos, e aí a gente perde tempo votando os vetos, e as reformas vão ficando para trás. Essa disputa, essa queda de braço entre executivo e legislativo que permanece, atrasa a tramitação das reformas e faz com que medidas que o Brasil precisa que sejam implementadas demorem mais a entrar em vigor. E uma consequência dessa briga é a forma como os outros partidos passam a ver o PSL e o governo. A gente vai voltar a conversar com o Matheus Leone, nosso associado e cientista político. Matheus, você que está vivendo aí os bastidores do Congresso todo dia, como é que os outros partidos estão acompanhando essa novela? Essa briga vem por um motivo muito simples. O líder do partido na Câmara dos Deputados detém muitos poderes. Poderes que podem alavancar ou afundar um deputado no exercício do seu mandato. O primeiro dele, mais óbvio e mais importante, é que o líder do partido define quem são os deputados que integram as comissões. Ou seja, o líder define quais deputados vão para quais comissões e pode fazer substituições a qualquer momento. Na prática, ele pode tirar os deputados menos leais de comissões mais importantes, como a CCJ, e colocá-los em comissões menos importantes, e colocar deputados mais leais a ele em comissões mais importantes. Isso é bastante importante no jogo legislativo. Um segundo poder claro dos líderes partidários é representar o partido no colégio de líderes. Lá no colégio de líderes, ele vai representar toda a sua bancada, não apenas aqueles que votaram nele para liderar a bancada. O Colégio de Líderes é o órgão que o presidente da Câmara dos Deputados consulta para montar a pauta de votações do plenário da Câmara dos Deputados. Então há ali uma importância razoável. É também o Colégio de Líderes que é ouvido para que o presidente da Câmara decida quem serão presidentes e relatores de comissões especiais. Magno, é como você falou, né? É muito difícil governar e aprovar reformas sem ter o respeito dos parlamentares, né? Parece que a gente está vivendo novamente os primeiros meses do governo Dilma em 2015. Parece que a gente está vivendo novamente os piores dias da era Collor à frente do governo federal. Se o presidente não consegue coordenar a própria bancada do seu partido, se a própria bancada do seu partido hostiliza o presidente, ontem a gente teve o delegado Valdir, líder, que permanece líder do PSL, dizendo que explodiria o governo, chamando o presidente da República de vagabundo. Então, imagina qual é a moral do presidente hoje para negociar com aqueles partidos que hoje não o apoiam, ou que apoiam o governo baseado no tema a ser votado. É realmente uma situação muito difícil. O governo se enfraquece visivelmente
E claro que quando você entra numa negociação de uma posição de enfraquecimento, fica mais difícil você convencer seus adversários. Pois é. Quem também comentou esse assunto com a gente foi o deputado estadual Fábio Osterman, que todo mundo sabe é um dos cofundadores do Livres e uma das nossas principais lideranças desde o tempo em que o Livres era um movimento incubado dentro do PSL. Pois é, pessoal, eu, assim como vocês, estou acompanhando essa situação que está se desenrolando do envolvimento do presidente Bolsonaro com o seu partido PSL, aliás, o desenvolvimento. Eu, obviamente, tenho minha história com o PSL, como boa parte das principais lideranças do Livres, lembrando que lá estivemos com um movimento que tentou revitalizar o PSL e construir um partido das cinzas do antigo PSL, mas a grande diferença entre nós e o pessoal que entrou no PSL ali a partir de janeiro de 2018, no embalo do bolsonarismo, foi que nós, desde o início, deixamos claro que não tínhamos nenhuma intenção e nenhum interesse em pactuar com a velha política tão bem representada por Luciano Bivar. Bolsonaro entrou lá a convite do Luciano Bivar para compor com ele, né? Então, não deveria ser nenhuma surpresa o fato de ele estar agora sendo trapaceado justamente por aqueles que trapacearam outro movimento político e lhe entregaram o partido. Dizendo em outras palavras, que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o ponto mais importante aqui que fica, acho que é a necessidade de a gente fortalecer as instituições políticas brasileiras para fugir desse personalismo. E, na minha opinião, a melhor forma de se fazer isso é garantindo que os partidos se sustentem por suas próprias condições, por seus próprios recursos, pelos recursos dos seus filiados e apoiadores, e não pelo fundo partidário, que, na prática, é o grande nó górdio aqui contido nessa questão, né? É a grande causa da celeuma entre a ala bolsonarista e a ala bivarista do PSL. Basicamente, o PSL, a partir da eleição de 2018, fará jus nos próximos anos a quase R$1 bilhão em recursos de fundo partidário e fundo eleitoral. Então, os dois grupos estão se degladiando por causa desse dinheiro, né? Porque esse dinheiro pode significar o sucesso ou o fracasso de centenas de candidaturas Brasil afora. Se não existisse esse tipo de recurso, fundo partidário e fundo eleitoral, que são recursos imorais, imoralmente tomados do bolso do pagador de impostos brasileiros, para, em vez de estarem indo para saúde, segurança, educação, infraestrutura, áreas vitais para o desenvolvimento do Brasil, estão indo para a mão de político, né? E, sinceramente, não faz diferença se está indo para a mão do Bolsonaro ou do Bivar. Não deveria estar na mão de nenhum deles. Deveria estar no bolso de cada um de vocês. Da minha parte, só assisto essa situação e torço por dias melhores para o nosso país e para a nossa política. Valeu. Magno, Fábio destacou um ponto fundamental, que é o fundo partidário e eleitoral. Um subsídio que garante os partidos ficarem 4 anos sem se preocupar com o financiamento, né? Sem se preocupar com o financiamento e sem necessariamente se preocupar em conversar com o eleitorado, né? Já que você garante a eles meio de subsistir, meio de sobreviver até a próxima eleição, meio de manter suas fundações, meio de apresentar suas candidaturas sem precisar levantar R$1 com um apoiador que seja, você, claro, perpetua quem já está no poder, né? Você entrega esse recurso na mão deles e dá para eles administrarem sem precisar conversar e negociar com ninguém. E, ao mesmo tempo, você afasta esses partidos da sociedade. É claro, se a gente tivesse um sistema em que os partidos necessitassem mobilizar apoiadores, precisasse sensibilizar alguém em relação às suas reformas e mostrar para a sociedade que merecem sobreviver, a gente provavelmente teria uma distância mais curta entre partido e sociedade. Não é o que acontece hoje. O que acontece hoje, a gente garante uma determinada quantia para esses partidos durante 4 anos e tudo o que a gente vê sair disso é, sem nenhuma surpresa, uma briga para a administração desses recursos. O Fábio menciona o PSL conseguirá nos próximos 4 anos em torno de R$1 bilhão. Então, vocês imaginam qual é a sede desses políticos que não só estão disputando espaço político, não só estão disputando a viabilidade da própria candidatura, mas também estão disputando um prêmio de R$1 bilhão pelo controle do partido. É claro que isso vai gerar uma disputa até um tanto natural
por esses recursos. Pois é, recentemente a gente debateu essas questões em profundidade e ao vivo com os nossos associados no Livres Webinar, sobre governança partidária, que a gente promoveu junto com o cientista político Marcelo Issa, que é diretor executivo da Transparência Partidária, e a gente vai ver um trechinho. Eu acho que a gente precisa tratar dessa questão partidária antes de discutir o sistema eleitoral, antes de discutir, inclusive, o sistema de financiamento de campanha, porque a gente precisa ter transparência, né? Transparência e democracia interna nos partidos para depois discutir financiamento e sistema eleitoral. E aí, respondendo concretamente, o que a gente propõe? O que poderia trazer, por exemplo, mais democracia interna para os partidos? A gente trabalha em 4 eixos nesse projeto. Transparência não só das contas, da contabilidade, tudo tem que ficar no site, mas também dos processos internos decisórios, de onde o partido está instalado, quem são os candidatos que o partido apresenta, quem são os mandatários, quem são os dirigentes. Então, transparência total, obrigatória no site. Segundo eixo, integridade, então uma comissão de ética independente, com mandato fixo, para que ela não possa ser retirada pelo dirigente partidário, por exemplo. Terceiro eixo, equidade, isso que eu dizia, da distribuição de recursos de maneira mais equitativa para os novos entrantes. E por último, integridade, equidade, transparência e democracia interna, né? Esses mecanismos de renovação, de oxigenação, para evitar essa oligarquização. Esse Livres Webinar sobre governança dos partidos está disponível para todos os associados na área do associado. Você também pode se tornar um em www.eusolivres.org/participe. Magno, resumo da ópera. Como é que a gente pode ter uma luz no fim do túnel para sair dessa bagunça do sistema político brasileiro? Bom, eu vejo 2 formas para a gente começar a enxergar uma solução para esses problemas. Uma é que os partidos são importantes, precisam se democratizar. A gente precisa ter instituições que funcionem internamente nos partidos, e aí não se trata de intervir nos partidos, mas de incentivar os partidos ou criar um ambiente que gere incentivos para que os partidos se democratizem. Não só que busquem na sociedade forma do seu sustento, busquem que a sociedade financie voluntariamente o sustento dos seus partidos, diminuindo a presença do dinheiro público no caixa dos partidos e fazer com que eles arrecadem um pouco mais, mas também que facilite a troca de poder, que facilite a fiscalização por parte dos eleitores, porque afinal, e vale lembrar, nós despejamos todos os anos bilhões de reais no caixa dos partidos. Não são organizações privadas, não são organizações filantrópicas, são organizações que prestam um serviço fundamental para a nossa democracia, mas que são sustentadas pelo dinheiro de todos nós. Eu gosto de dizer que funcionam como um oligopólio subsidiado. São subsidiados pesadamente, né? E a gente gostaria de ver todo o dinheiro público ser empregado de uma forma que seja transparente, com accountability, que seja fiscalizável, e é muito difícil a gente afirmar hoje que os partidos são instituições verdadeiramente transparentes, que são verdadeiramente fiscalizáveis, porque eleição vem eleição, a gente continua vendo problemas de caixa 2, a gente continua vendo problemas de dirigentes que se eternizam no poder, e há uma batalha quase que permanente entre a sociedade civil, que busca mais transparência, os movimentos políticos, o Agora, o Acredito e o Livres, junto com algumas outras organizações do terceiro setor, inclusive a Transparência Partidária do Marcelo Issa, fizemos algumas demonstrações de insatisfação há uns meses atrás, mandamos cartas não só para o Congresso e para a Câmara, mas para o próprio presidente Jair Bolsonaro. Inclusive conseguimos retardar a aprovação do projeto que mudou as regras do partido e retirar da aprovação final alguns dos piores pontos que o projeto tinha. Foi uma mobilização muito frutífera. Se por um lado a gente não conseguiu evitar que a nova lei dos partidos fosse sancionada, nós conseguimos com que o processo fosse retardado, com que alguns pontos muito problemáticos fossem tirados, nós conseguimos que a nossa carta fosse lida ou que fosse feita diversas referências à nossa carta no plenário do Congresso Nacional. Então,
a mobilização trouxe frutos, mas ainda é uma coisa muito incipiente. A gente vai ter que trabalhar esse tema novamente pelos próximos anos. E eu acredito também, e aí saindo da parte institucional e indo mais para a parte das ideias, que os movimentos políticos e outras formas de engajamento social na vida político-partidária do Brasil têm uma contribuição muito grande para dar. Se antes era muito comum vermos no Brasil reclamações de que a sociedade civil não se importa pela política partidária, e mesmo da parte da sociedade civil não havia um interesse de participar, já que, né, a política era vista, ou continua ainda a ser vista de uma forma majoritariamente suja, como que quem é de bem não se envolve. Eu acho que há uma reversão dessa tendência nos últimos 3, 4, 5 anos. Nós vemos bastante movimentação nesse sentido. E eu escrevi há talvez 2 semanas um artigo para o Nexo em que o meu ponto era esse, né? Quando a gente vê problemas em múltiplos partidos, a gente tem o caso da Tabata e outros deputados no PDT, nós temos o caso do Rigoni e outros deputados no PSB, a gente tem hoje a ruptura dentro do PSL. Eu vejo que os movimentos políticos não são rivais dos partidos, mas podem auxiliá-los, dando, claro, um direcionamento político-ideológico, trazendo um pouco de coerência e fazendo com que as visões e posições de cada partido fiquem um pouco mais claras para os eleitores. Se você quiser ler o artigo, clica aqui que a gente vai botar uma nota aí para você ter acesso. Magno, muito obrigado pela participação no Livros de Notícia hoje. Obrigado pelo convite, mano. Estou sempre à disposição. Antes do Giro Livres, a gente vai ouvir um comentário importante do nosso conselheiro jurídico Irapuan Santana sobre o julgamento que está sendo realizado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Irapuan, o que te chamou mais atenção nos argumentos que têm sido usados nesse julgamento? Olá, pessoal do Livres, Irapuan Santana falando. Hoje a gente vai conversar a respeito do julgamento que foi iniciado da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, né, em que vários argumentos foram utilizados, mas um me chamou realmente a atenção e o Mano pediu para eu falar a respeito dele, que é o de que haveria um impacto imenso desse caso na população negra e pobre. Infelizmente, essa população está numa situação muito pior, porque eles são presos em flagrante por posse, né, de substâncias ilícitas, são presos não como usuários, e sim como traficantes, e presos em flagrante. Então, a população carcerária ela tem uma média de mais ou menos entre 16 e 29 anos, negros e pobres. Isso aí estão os dados do Infopem. Eu já escrevi a respeito disso, demonstrando exatamente que os pretos e pobres eles estão sendo utilizados como massa de manobra quando se usa esse argumento de que vai influenciar, quando na verdade apenas quem tem dinheiro para advogados é que pode aguardar em liberdade o julgamento da segunda instância, né? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Agora vamos para o Giro Livres, onde você programa a sua agenda e acompanha as principais ações do Livres em todo o Brasil através dos nossos associados, lideranças e da Bancada da Liberdade. Hoje, dia 16 de outubro de 2019, estão acontecendo alguns protestos na frente do Palácio Piratini e, pelo acaso do destino e pela ironia do destino, ontem, dia 15 de outubro, foi aprovada aqui na Assembleia uma lei que proíbe fogos de artifício com estampido. E, para minha surpresa, eu que tenho um gabinete do outro lado da Assembleia, ou seja, não é diretamente de frente à Praça da Matriz, o meu gabinete é do outro lado, eu estou escutando, ao longo de todo o dia, foguetes. A cada 10 minutos eu escuto um estouro de um rojão ali no meu gabinete, sendo que estes protestantes, em sua maioria, são protestantes que aderem às pautas dos partidos de esquerda, que votaram pela proibição dos fogos com estampido.
E eu considero, de certa forma, irônico isso que está acontecendo, porque os fogos com estampido ontem eram a pior coisa do mundo. Ontem parecia que, se nós aprovássemos a proibição, nós estaríamos resolvendo os problemas da humanidade e, a partir dali, nós demonstraríamos a nossa grande preocupação com o barulho que acontece diariamente. Pois bem, hoje estão sendo estourados fogos com estampido aqui na frente da Assembleia. E eu quero saber como que vai ser feita a fiscalização desse processo, porque, como foi dito ontem por mim e por outros deputados contrários a essa aprovação de lei, não tem como fiscalizar. A Assembleia não é mais respeitada, porque, olha só, ontem aprovamos a lei, hoje o pessoal está estourando foguete aqui na frente, com barulho, com estampido. Os temas importantes não são trazidos aqui para casa e depois a gente reclama que o pessoal não nos respeita. É óbvio que não nos respeita porque nem a gente se respeita. Todas essas coisas que a gente vai poder ter uma vitória nessa situação. Nós estamos num problema de emergência ambiental. O Nordeste está vivendo, e eu trouxe aqui, ó. Tive lá, esse petróleo foi coletado no município de Coruripe, na praia do Pontal de Coruripe, que está tomada. Ela fica muito perto de Piaçabuçu, que fica na foz do Rio São Francisco, onde nós temos a maior bacia, maior banco de camarão. Então está afetando a economia, está afetando o social e especialmente o desastre ambiental. Esse óleo, ele é diferente de todos os impactos ambientais anteriores, porque ele vai se misturando com a areia e com as algas e vai formando uma espécie de goma. Ela gruda, é muito difícil de soltar, especialmente quando chega nos nossos arrecifes, porque ele tem a consistência porosa, então ele suga aquilo e está muito complicado a situação, especialmente dos nossos corais, dos nossos arrecifes, das nossas beach rocks. Oi, eu sou Marília Dantas e sou coordenadora estadual do Movimento Livres na Paraíba. Hoje, às 7 horas da noite, estaremos no Coé Café Bar para falar sobre o futuro do movimento aqui no estado e sobre os projetos que nós iremos abarcar. Eu conto com a sua presença. Se aproxima. Será uma agradável conversa entre amigos. Até já! Olá pessoal, aqui é o Thiago Mitrô, deputado federal pelo Novo de Minas Gerais e associado do Livres. Estou aqui para convidar vocês a participar no dia 2 de novembro da Sala do Livres dentro da Liberticom, onde a gente vai ter uma série de rodadas com associados e conselheiros nossos, entre elas uma comigo, com o Pércio Arida e Helena Landau, falando sobre as reformas que o Brasil tanto precisa. No dia 3 de novembro, a gente vai ter um Encontro Nacional do Livres, os eventos todos em São Paulo, para a gente poder discutir um pouco sobre os rumos do Livres e os nossos resultados até aqui. Então eu vou estar lá também, fica aqui o convite para todo mundo comparecer e discutir conosco as ideias de liberdade sendo implementadas aqui no Brasil. Um abraço. Oi pessoal do Livres, aqui é Carla Falcão, eu falo do Recife e estou passando para compartilhar com vocês uma campanha que a gente começou recentemente em apoio aos venezuelanos que chegaram na nossa cidade. É um grupo de 55 pessoas, dessas 29 são crianças e das crianças 5 ainda são bebês, que estão divididos em 2 casas em uma situação muito delicada, e a gente está pedindo ajuda de todo o Brasil para conseguir comprar para eles alimentos de consumo imediato enquanto a gente não comprar um fogão, redes, e consegue garantir para eles uma estrutura melhor de habitação, a qualidade melhor de vida. Acho que ajudar pessoas que são vítimas de ditadura é papel de todos nós, e eu convido todo mundo do Brasil inteiro que faz parte do Livres, que defende a liberdade, a ajudar essas pessoas. Bom, convite feito. Esse foi o Livres Notícia desta sexta-feira. Essa foi a nossa primeira semana e a gente espera muito que você tenha gostado. O seu comentário é fundamental para a gente poder melhorar o programa, então, por favor, mande as suas impressões para a gente. Em breve a gente vai ter mais novidade aqui no canal do YouTube, mas por enquanto você já sabe, de segunda a sexta-feira acompanhe conosco os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E para não perder nenhuma edição, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até segunda!